Os capítulos 1 e 2 de Neemias trazem um homem que estava lá escravizado, lá com o rei Artaxerxes, e que quando pergunta como que está o pessoal lá em casa, recebe a seguinte resposta: está mal, os muros destruídos, o nosso povo em muitas dificuldades. Ele senta, ora e chora. E para sua surpresa, ao sentar, orar e chorar, ele é uma das respostas para aquela situação. E aqui no capítulo 3, ele já está com o plano em operação. Ele foi um dos líderes, o líder que Deus levantou junto com outros supervisores, porque ele montou um time ali para construir esse muro nesse tempo recorde, nessa empreitada recorde de 52 dias. E de coração, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim: nossa, pena que eu não pensei nisso antes. Mas eu fiquei pensando, como é que será que o irmão Emerson leria esse capítulo sob essa ótica? Que entende muito de construção e que tem colaboradores para cumprir a empreitada, né? Como que será que alguém que é acostumado a fazer uma obra leria esse texto com essa vivência que tem de convocar um monte de gente para fazer e alguns não fazerem, né? Porque teve uma turminha ali que estava de passagem. Recebia-se ordem, imagine, uma obra desse tamanho, os muros enormes, eu não me lembro aqui a medida, mas era de uma cidade inteira, muros, sabe, com pedras, não eram tijolinhos, né? Eram pedras grandes, até para servir de proteção para a cidade, entre outras coisas, com muitas portas. E a gente ouviu aqui ao ler, que eram construídos aqui, já estava na fase do capítulo 3, de construir o muro e reparar as portas. Porque as portas, quando os muros foram destruídos, ficaram quebradas, não tinha onde se apoiar. Guarda isso aqui, ó. As portas que estavam sendo reparadas, elas ficaram sem função. Porque as portas, só há sentido para portas se há muros, se há paredes, para que elas fiquem apoiadas. Então, neste momento da construção, o povo estava construindo a parte do muro que dava sustentação para já reparar as portas. Em algum momento eu imagino que as portas eram reparadas no chão. Ó, levanta agora. Aí a Bíblia vai descrevendo: põe o batente, bate lá, solda isso aqui, põe esse ferro. E tá vindo comigo nesse visual? Até que chegasse ao ponto que as portas fossem colocadas certinho e encaixadas no muro. E o muro continuava sendo levantado. E, não tá bom ainda, gente, não encaixou, encaixou errado, tem que lixar um pouco mais. Não encaixou o batente com a porta, porque vai ter que trocar a madeira, vai precisar de outra parte. Isso aqui não dá para aproveitar, porque eram coisas antigas e novas que estavam juntas na reconstrução. Numa reconstrução, se aproveita coisas antigas que dá para aproveitar e se insere coisas novas. Essas portas foram reparadas e construídas no sentido anti-horário. Sentido horário é o sentido do relógio. Anti-horário. As portas foram sendo reconstruídas e colocadas, porque era muito grande. E cada porta tinha um significado. Hoje nós não vamos ver os significados das portas, mas cada porta tinha um significado. Seja para que entrasse o comércio, para que a cidade pudesse ser próspera, para que houvesse as negociações, seja da própria proteção, seja da comunhão, seja para a viagem dos turistas. Para cada porta tinha uma sinalização diferente. E nessas 4 etapas, né, da reconstrução do lado norte, ocidental, sul e oriental, esse capítulo, ele chama a atenção por uma coisa: o líder aqui não é destacado. Embora a liderança de Neemias, ela é incrível. E é muito difícil a gente ministrar um treinamento bíblico sobre liderança e não citar Neemias, porque ele tem princípios de liderança incrível. Aqui o foco é a galera. Aqui o foco são os voluntários. Aqui o foco são as pessoas, o comportamento das pessoas, a descrição do que as pessoas faziam quando não estavam construindo. Porque pense comigo, a gente está falando de 52 dias, de um pedacinho da vida de pessoas que faziam outras coisas, que tinham outras funções. O perfumista, gente, alguém que lida com perfume, alguém com paladar não, com olfato, né? Olfato muito delicado. O que ele tinha a ver com prego,
necessariamente ele não tinha esses dois ofícios. Podia até ter, mas necessariamente não. A gente falava ali, a Bíblia relata pessoas com autoridade, que exerciam cargos ali de leis, que tem um pensamento intelectual muito maior do que o braçal, mas que estavam ali. E tem um destaque para uma família, também, entre outras, que as meninas foram lá ajudar. Que independente de que se elas iam ser contadas ou não, elas eram ali registradas, né? Que estavam ajudando o pai, que era um governador, alguém importante também. Ali, as classes sociais, ali as outras coisas que estavam sendo feitas, elas não tinham muito sentido. O que a gente precisava era de uma mão de obra disponível e de humildade para receber ordens de quem sabia fazer o que era para ser feito. Então, se eu estou aqui para ajudar na parte elétrica, não adianta eu ser treinadora de outra coisa. Eu vou ouvir o pastor Marcos e o Edson, que sabem mexer com eletricidade. Não adianta eu querer dar uma de entendida no que eu não sei. Porque naquela hora é o pastor Marcos que vai me dizer: Rosana, leva esse fio para lá e estica. Mas será que essa esticada está dentro do conteúdo tal? Rosana, fica quieta, esse conteúdo nem tem a ver com você agora. Porque não é sobre você, é sobre a obra. E algumas pessoas não entenderam isso. Tanto que eles não obedeceram aos seus supervisores. Eles falaram, não, sabe? Ou eles não entendiam, ou eles tinham resistência de mudar de lugar, de mudar de perspectiva, de mudar de ótica. Terminou a construção, cada um ia voltar para fazer o que estava fazendo. Muito mais animados, penso eu, muito mais seguros, numa outra fase da vida da cidade, da vida de Jerusalém, mas com uma outra cabeça. Mas as pessoas, aqueles lá que resistiram, foram para a construção com a mesma mentalidade do antes. A cidade nem era mais a mesma, a cidade estava em frangalhos, os muros os deixavam expostos. Elas nem poderiam ter, em algumas delas, condições de exercer o que já exerciam. Por quê? Porque estava tudo ameaçado de morrer. Faz sentido isso, irmãos? E aí, como a Bíblia diz que toda a história de Neemias, ela tem a ver com a reconstrução, sim, física, mas ela tem tudo a ver com a reconstrução espiritual. É isso que eu quero me apegar, já indo da metade para o final da nossa reflexão.